alunos, estamos de volta após breve intervalo e vamos falar agora sobre o quê? Sobre a possibilidade de conversão, possibilidade ou não. Aquele aluno vai reclamar porque eu botei o "in" aí, né? Prefixo aí. Então, possibilidade ou não de conversão da prisão em flagrante em preventiva ou temporária de ofício pelo juiz. Colegas, sabemos que desde 2019 o Código de Processo Penal foi alterado e passou a prever expressamente no parágrafo 2º que o juiz só pode decretar uma medida cautelar se houver requerimento das partes ou, durante a investigação, havendo representação da autoridade policial ou requerimento do MP. Ou seja, quer pela leitura do parágrafo 2º do 282, quer pela leitura do 311, fica evidente que ao juiz não é mais dado decretar medidas cautelares de ofício. A discussão, então, pessoal, sempre recaiu sobre a prisão em flagrante. Pode ficar comigo, André. E sobre a possibilidade do juiz converter ou não a prisão em flagrante na preventiva ou temporária por ocasião da realização da audiência de custódia. Pode ou não pode? Vamos para cá, André. Durante muitos anos, os tribunais superiores ainda se mostraram resistentes, dizendo que não haveria provocação. Ou seja, o fato de o flagranteado ser levado à presença do juiz já seria, por si só, a provocação. Então, o juiz não estaria agindo de ofício. Esse argumento cá para nós, né, pessoal, não merece acolhida. Porque fato é que a apresentação, ela é um desdobramento da Convenção Americana, que assegura, né, o direito de apresentação, o direito à audiência de custódia a toda e qualquer pessoa que seja presa. Agora, o fato de alguém ter sido preso não significa necessariamente que haja necessidade de requerimento de conversão em preventiva ou temporária. Colocando um fim a essa controvérsia, o STJ, no apagar das luzes de 2024, resolveu aí consolidar seu entendimento com a aprovação de uma súmula nova, a 676, que vai dizer o quê? Abre aspas, em razão da Lei 13.964, o legal é dizer isso 5 anos depois, né? Não é mais possível ao juiz de ofício decretar a prisão ou converter prisão em flagrante em prisão preventiva. Colegas, apesar de citarem apenas a preventiva, é óbvio que os dizeres são válidos para a prisão temporária, já que a própria lei da prisão temporária, Lei 7960, é categórica ao dizer que para sua decretação deverá haver provocação da autoridade policial ou do Ministério Público. Legal? O interessante, então, é que o STJ diz isso, mas eu preciso fazer 2 observações pontuais para vocês. E quais são elas? Primeira, apesar do teor dessa súmula, é importante que você saiba o seguinte: as 2 turmas criminais do STJ e a primeira do Supremo têm precedentes no sentido de que o ulterior requerimento policial ou ministerial suprem o vício da inobservância do requerimento prévio. E aqui, ó, julgado da 5ª turma, julgado da 6ª turma, colocado para vocês. E também da 1ª turma do Supremo. Então, olha que interessante. Porque os tribunais superiores dizem que o juiz não pode fazer a conversão de ofício. Tudo bem, mas, juiz decretou. Se houver um requerimento posterior do MP ou uma representação policial apresentada depois, isso teria o condão de suprir a ausência no momento anterior. Legal? A segunda observação, que também merece sua atenção, é essa aí. Para mim, pior ainda, né? A 1ª turma do Supremo, ela também tem precedente, tá aí, ó, de 23, dizendo o quê? Que se houve manifestação prévia do MP favorável à conversão do flagrante
por outras cautelares alternativas, não haveria atuação de ofício do juiz se acaso fizesse a conversão em preventivo. Renato, como assim? Na verdade, o que a primeira turma fez aí, André, foi trabalhar com a ideia da fungibilidade das medidas cautelares. E trabalhou com o seguinte argumento: tudo bem que o promotor não pediu a conversão em preventiva, e sim a substituição da prisão em flagrante por cautelares diversas da prisão. Então, sei lá, o cara foi preso, e aí a violência doméstica, André, eu, promotor, na audiência de custódia, falo assim: excelência, para o MP, não há necessidade de mantermos a prisão do agressor. É uma primeira lesão corporal que ele praticou contra a mulher, não há nenhum histórico, a mulher ela já foi removida do local, quer dizer, ele foi retirado. Aos olhos do MP, podemos dar liberdade, conceder liberdade provisória, fiança e a aplicação de aí algumas medidas. Pode isso? O que o juiz faz? O juiz fala assim: olha, na minha opinião, a prisão é necessária. Então, o juiz, se valendo da fungibilidade das cautelares, ele aproveita o pedido de concessão de cautelares diversas da prisão para converter em prisão preventiva. Cuidado, a primeira turma do Supremo, eu gosto até de citar o julgado, né, porque não adianta ficar falando sem mostrar o julgado, mas está aqui na tela para vocês, ó, o RHC 234974, em que o Supremo Tribunal Federal chegou a essa conclusão. Colegas, próxima questão, item 2.8. Constitucionalidade de questionamentos sobre modo de vida da vítima de crimes sexuais. André, aqui o que nós estamos analisando é a constitucionalidade do 400-A, incluído pela Lei 14.245, que também incluiu o 474-A e que também incluiu na Lei dos Juizados o parágrafo 1º-A ao artigo 81. O que nós temos aqui na Lei 14.245 é uma lei que ficou conhecida como Lei Mariana Ferrer. Dá uma olhada na data, André. 2021, pandemia. As audiências realizadas, pandemia 2020, né, pessoal? 2021, ainda no reflexo da pandemia. O que acontece, colegas? Nos idos de 2020, audiências por videoconferência. E aí se tornou famosa, não sei se vocês já assistiram, uma audiência envolvendo a Mariana Ferrer. Mariana Ferrer, André, era uma influenciadora digital de Santa Catarina, não sei se de Florianópolis, que teria sido vítima de um crime sexual. E aí o autor do delito foi processado. As audiências, como a época pandemia, essa audiência ela acabou viralizando. Aliás, se você jogar no YouTube, eu cheguei a assistir uns trechos, você inclusive assiste. Não deveria poder, porque a gente viu 234B. Os processos que apuram crimes contra a dignidade deverão tramitar em segredo de justiça. Só que esses vídeos vazaram. A audiência, André, ela é duramente humilhada, né, pelo advogado e, lamentavelmente, me perdoe a crítica, não gosto de criticar ninguém, mas sob o olhar passivo do colega juiz e do colega promotor. Por quê, André? Porque, e, curiosamente, os três homens, né? Porque, curiosamente, colegas, curiosamente não, isso é fato, né? A gente vive numa sociedade machista. E isso fica, assim, gritante quando assistimos a crimes sexuais, a audiências envolvendo crimes sexuais. Por quê? Atire a primeira pedra, André, quem nunca participou de uma audiência dessa natureza, em que se questiona o comportamento da vítima. Aliás, não custa lembrar, né,
que o comportamento da vítima é uma circunstância judicial lá do Código Penal. O juiz, ao fazer a dosimetria da pena, ele analisa o quê? O comportamento da vítima. Maravilha. E em crimes sexuais, André, o que a gente costuma escutar em audiências? Ou costumava, quero acreditar. Crimes sexuais, André, você fazia audiência e qual era a pergunta do advogado de defesa? Você é virgem? A indagação que eu faço de imediato, André, o que o fato de a mulher ser virgem ou não produz de consequências em relação a eventual crime do qual ela foi vítima de estupro, né? Essas fotos aqui na sua rede social, né? Muito vulgar, você está sempre de biquíni, sempre com roupas curtas e assim por diante. Então, lamentavelmente, pessoal, essa sociedade machista em que vivemos, ela fica muito evidenciada nessas audiências de crimes sexuais. Porque ao invés de julgarmos o autor do delito, a gente transforma o processo criminal no quê? No julgamento da vítima. Como se o legislador punisse apenas o quê? O estupro de mulheres. Lembra antigamente que tinha de mulheres honestas, né? Aquele absurdo lá que o Código Penal previa antigamente. Então, pessoal, cuidado com a Lei Mariana Ferrer, que acrescentou esses dispositivos aí exibidos. A constitucionalidade dessa lei foi levada à apreciação do Supremo, no julgamento da ADPF, de número 1107, em que o Supremo fixou algumas teses importantes. Estão aí exibidas para vocês. 1. Conferir interpretação conforme a Constituição à expressão elementos alheios aos fatos objeto da apuração. É o que está aqui, no 400A, ó. A manifestação, elementos alheios aos fatos objeto da apuração. Então, o Supremo conferiu interpretação conforme para excluir a possibilidade de invocação pelas partes ou procuradores de elementos referentes à vivência sexual pregressa da vítima ou ao seu modo de vida em audiência de instrução nesses crimes, sob pena de nulidade do ato ou julgamento. Então, André, eu não posso perguntar para a vítima se ela é virgem, se ela não é virgem, se ela mantém relação sexual no primeiro encontro ou não, se ela gosta de postar foto nas redes sociais com biquíni, com roupas sensuais. Isso não é problema meu, porque isso não tem nenhuma consequência para eventual crime de estupro. Número 2. Vedar o reconhecimento dessa nulidade se a defesa invocar o modo de vida ou vivência sexual pregressa com essa finalidade, considerando a impossibilidade de o acusado se beneficiar da própria torpeza. Óbvio, né, pessoal? Senão fica muito fácil. Senão bastaria ao advogado fazer esse questionamento para depois pleitear a nulidade do feito. Não pode, ninguém pode se beneficiar da própria torpeza. 3. Conferir interpretação conforme ao 59 do Código Penal para assentar ser vedado ao magistrado, na dosimetria da pena, valorar a vida sexual pregressa da vítima ou seu modo de vida. E 4. Assentar ser dever do magistrado atuar, não só do magistrado, como também do promotor, né? Atuar no sentido de impedir essa prática inconstitucional, sob pena de responsabilização civil, administrativa e penal. Então a gente precisa parar, André, de acreditar que, em busca da verdade, a dignidade de vítimas e testemunhas não tenha valor nenhum. Tem sim, é óbvio que você tem direito ao confronto, você pode questionar, você pode fazer o exame direto e cruzado, mas você precisa respeitar, tratar com educação, tratar com humanidade essas pessoas que são chamadas a depor no processo. Caminhamos? Próximo item, põe na tela para nós. Constitucionalidade da execução provisória no júri. Opa! Abre o YouTube para nós, André. Por quê? Porque isso já foi objeto de um vídeo destacado que eu gravei para vocês. O Supremo Tribunal Federal, em setembro de 2024,
fixou a tese no tema 1068, concluindo que, por conta da soberania dos vereditos, é perfeitamente possível a execução imediata de condenações oriunda do júri, independentemente do total da pena aplicada, tá? Só que isso aí, colegas, já está lá no YouTube. Eu até copiei o link aqui para vocês. Uma vez o aluno, é impressionante, né? A gente vai preparando tanto material que os alunos ficam mal acostumados. Eu falava que estava lá no YouTube, aí um aluno uma vez falou, professor, cadê o link? Né? Quer dizer, o aluno ele não quer nem se dar ao trabalho de entrar no YouTube e procurar o vídeo com a atualização. A que ponto chegamos? Né? O André vai exibir para vocês aí no YouTube. Depois, consegue? Agora, André? Aí, ó, vários vídeos, né, pessoal? Pode descer aí um pouquinho, André. Clique em vídeos ali para mim, meu amigo. Vídeos. Eu gravei ano passado. Aí, ó, esse aí, ó, execução provisória no júri, camisa preta. É a mesma que eu estou usando hoje? Não, espero que não, né? Mas eu gravei para vocês isso aí, ó, e vejam vocês, ó, 4.000 visualizações e o vídeo, roda ele aí para nós, André, só para o aluno ter uma noção, tira da propaganda aí, porque fazer propaganda, nós não estamos ganhando por isso aí, né? YouTube não paga nada para nós, mas vamos em frente. O vídeo, pessoal, ó, olha quantos minutos que tem isso aí, quer ver? Só para ver, ó, 41 minutos. Então é uma atualização dentro da atualização. Eu estou aproveitando aí, porque imagine se eu fosse falar 41 minutos. Não, felizmente não é a mesma, ou é a mesma camisa? Não, não. Então vamos embora então, André, deixa para lá. Aproveitando o júri e aproveitando a deixa, vamos para a observação de número 10, que é o quê? A possibilidade de tribunal de segundo grau, diante da soberania dos vereditos, determinar a realização de novo júri em julgamento de recurso interposto contra a absolvição apresentada no quesito genérico, ante suposta contrariedade à prova dos autos. Colegas, vamos entender isso aqui para depois analisar qual foi a decisão dada pelo Supremo. Tema importantíssimo. Rapidamente, o que eu quero que você se lembre? Primeiro, que com a reforma processual de 2008, 11.689, a lei passou a prever um quesito novo, que é o quesito da absolvição. Então, desde 2008, os jurados são perguntados sobre uma possível absolvição do acusado. Então, primeiro são perguntados sobre materialidade e depois são perguntados sobre o quê? Sobre autoria ou participação. Então, André, segura aí na tela aí, só para você me dar um feedback aqui, se fica bem ok isso aqui. Dá para ir ou dá para ir? Hã? Dá para ir? Volta para cá então. Então, senhores, primeiro você pergunta materialidade, André não está mostrando, aqui, ó, tá aqui, ó, né? Escondidinho a perna, nem aparece, ó. Quer dizer, o Jaluca não vai nos dar uma advertência sobre isso aí, é que a perna está doendo. Então, pessoal, o 483 diz o quê? Que primeiro você pergunta materialidade, depois a autoria e depois vem a absolvição. Então, a própria lei diz, né, o jurado absolve o acusado, então o famoso quesito absolutório genérico. Desde que esse quesito foi introduzido no Código de Processo Penal, surgiu uma controvérsia sobre o cabimento da apelação com base no inciso 3º, letra D, se acaso o acusado fosse absolvido com base nesse quesito absolutório genérico. Renato, como assim? Eu estou confuso. Eu explico. André, julgamento pelo júri. Materialidade, autoria. Aí chegamos no 3º quesito. O jurado absolve o acusado? Sim. 4 votos, foi absolvido. 4, a gente nem sabe, né? Mas 4 votos, né? Porque não é revelado o sentido do voto, né? Atingida a maioria, a votação é encerrada. Beleza, 4 votos, cidadão foi absolvido. Não vou contar até o último, não. Já é o suficiente.
Pode o Ministério Público, então, diante dessa absolvição, com base nesse quesito, apelar, arguindo que a decisão dos jurados teria sido manifestamente contrária à prova dos autos? Te dou um exemplo. Imagine, André, que nós estamos julgando Fernandinho Beiramar por uma execução cometida lá num presídio qualquer. O réu é confesso, ele confessou. A materialidade está presente. As testemunhas disseram que foi ele. Está tudo bonitinho. E na hora do quesito absolutório genérico, o que acontece? Os jurados absolvem. Claramente absolvendo por quê? Por medo. Eles estão atemorizados diante do julgamento do Beiramar e resolvem absolvê-lo, por mais contundente que seja a prova colhida em juízo. A pergunta é: pode o MP apelar, dizendo que a decisão dos jurados teria sido manifestamente contrária à prova dos autos? Colegas, põe na tela para mim, André. Eu procurei sintetizar isso aqui, porque até pouco tempo nós tínhamos pelo menos 3 correntes sobre o assunto. A primeira, de um lado, há quem entenda que a previsão desse quesito genérico, formulada com o objetivo de conferir preeminência, plenitude, soberania, liberdade, legitima a possibilidade de os jurados, que não estão vinculados a critério de legalidade estrita, absolverem um acusado segundo razões subjetivas, clemência, né, pessoal? Como, por exemplo, clemência, ou ainda de caráter humanitário. Logo, não seria cabível a apelação com base em suposta contrariedade à prova dos autos. Quer dizer, o MP poderia até apelar, mas jamais com base na letra D, ora exibida para vocês. Que apelasse, então, com base na letra A, B ou C, mas jamais sob o argumento de que a decisão dos jurados seria manifestamente contrária à prova dos autos. Segunda corrente. Na nossa humilde opinião, colegas, o quesito absolutório genérico, ele jamais foi introduzido no Código para autorizar a clemência, o juízo de clemência. Na verdade, o quesito foi colocado ali em 2008 para simplificar a quesitação no júri, que era uma fonte inesgotável e ainda é de nulidades. Então, na nossa humilde opinião, é o que eu sintetizei para vocês, o quesito absolutório genérico não foi introduzido de modo a autorizar a absolvição com base em qualquer fundamento, e inclusive contra a prova dos autos, sob pena de negarmos a própria natureza do júri como órgão do judiciário. Na verdade, o quesito foi introduzido para pôr fim às nulidades, que exigiu o desdobramento de cada quesito. Então, colegas, na nossa humilde opinião, continua sendo possível a interposição de apelação pelo MP com base em suposta contrariedade à prova dos autos, ainda que o acusado tenha sido absolvido com base no quesito absolutório genérico. A última corrente, que também foi encontrada, era: os jurados podem absolver por qualquer motivo, inclusive por clemência, e mesmo de maneira desvinculada da prova dos autos. No entanto, continua sendo cabível a apelação. Quer dizer, claramente, né, uma posição que acaba conjugando as duas anteriores. Jurado pode absolver com base em clemência? Pode, mas o MP continua podendo apelar diante de absolvição com base no quesito absolutório genérico, com base na suposta contrariedade à prova dos autos. Toda essa polêmica que eu procurei sintetizar para vocês, ela foi, enfim, dirimida pelo Supremo ao fixar a tese de repercussão geral no tema 1087. E aí está na tela para vocês, decisão de outubro de 24. O que o Supremo Tribunal Federal decidiu? Está aí na tela. É cabível recurso de apelação com base no 3D, ou seja, entenda isso, né? Suposta contrariedade à prova dos autos, quer dizer, suposta não, manifesta contrariedade à prova dos autos,
nas hipóteses em que a decisão do júri, amparada em quesito genérico, for considerada pela acusação como manifestamente contrária à prova dos autos. Então, veja, Supremo continua admitindo a apelação do 3D, ainda que o acusado tenha sido absolvido com base no quesito genérico. Por outro lado, número 2, o Tribunal de Apelação não deverá determinar novo júri quando tiver ocorrido a apresentação constante em ata de tese conducente à clemência do acusado, e esta for acolhida pelos jurados, desde que compatível com a Constituição, precedentes vinculantes e teses do Supremo e com as circunstâncias fáticas apresentadas nos autos. Então vejam que na tese de número 2, o Supremo Tribunal Federal admite que jurados podem sim absolver com base na clemência. E se essa tese tiver constado da ata do julgamento, não será possível, então, que o juízo adquém dê provimento à apelação ministerial para submeter o acusado a um segundo julgamento. Obviamente, desde que essa tese de clemência seja compatível com as decisões do Supremo em relação à matéria. Por exemplo, o Supremo já decidiu que não é cabível a chamada legítima defesa da honra. Então você não pode querer se beneficiar de uma clemência dos jurados com base nesse argumento, porque aí claramente seria incompatível com as teses, os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal. Caminhamos? Próximo item. É isso mesmo? 2.11, André? Non reformatio in pes, pode voltar comigo, deixa eu só confirmar aqui, 2.11, é isso mesmo. 11 decisões aí para vocês. Senhores, vamos lá, a última, tá? Fica tranquilo, André. Tô voltando de cirurgia. Non reformatio in pes e obrigatoriedade de redução proporcional da pena base. Você lê isso, ainda nem para entender o que é, mas eu explico. Quando o juiz adquire recurso exclusivo da defesa, afastar uma circunstância judicial negativa de 59, expressamente reconhecido na sentença condenatória. Colegas, vamos por parte. Primeiro, o que é a non reformatio in pes? É um dos princípios aplicáveis aos recursos, segundo o qual, em recurso exclusivo da defesa ou no julgamento das ações autônomas de impugnação, o acusado jamais poderá ser prejudicado, quantitativa, qualitativamente e nem mesmo para corrigir eventual erro material. O princípio esse, aliás, que está aí na tela, no artigo 617 do Código de Processo Penal, parte final. Pode ficar comigo aqui, André. Qual foi o grande problema e qual era o grande problema em relação a esse princípio? Vejam, era muito comum, André, que eu tivesse sido condenado e que uma circunstância judicial tivesse sido valorada pelo juiz de maneira contrária à minha pessoa. Então ele valorou negativamente e aumentou a minha pena base. Beleza. Recurso exclusivo da defesa. Só eu, acusado, recorri. O Tribunal de Justiça, julgando a minha apelação, ele dá provimento e reconhece que realmente aquela circunstância judicial, valorada negativamente pelo juiz, foi mal feito, porque aquela circunstância, ela jamais poderia ter sido valorada negativamente. A pergunta é, o tribunal então agora, obrigatoriamente, ele terá que reduzir a minha pena? Sim ou não? A resposta é sim, pessoal. Porque senão, como é que você afasta uma circunstância judicial valorada negativamente contra mim e depois você não reduz a pena de maneira proporcional? Haveria uma violação à non reformatio in pes. Beleza? O tema então foi levado ao STJ em setembro de 2024, o paradigma está aqui para vocês, são
3 recursos especiais, e a tese foi fixada no tema 1214, abre aspas, é obrigatória a redução proporcional da pena base, quando o Tribunal de Segunda Instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, e aí cuidado, sempre a exceção, né, não implicam reformar-se impérios a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância, nem o reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já considerada desfavorável na própria sentença. Então aí, André, pode deixar na tela a tese de repetitivo fixada no tema 1214 para vocês. Maravilha, pessoal. Fechamos então, pode ficar comigo, André, em 2 blocos a nossa atualização jurisprudencial. Professor, tem mais coisa? Tem, pessoal. Não vou negar para vocês que, óbvio, que tem muito mais, mas, assim, pelas limitações de tempo a que nós estamos sujeitos, eu já até extrapolei demais, né, André? Porque a atualização geralmente são 2 blocos de 30 minutos. Eu gravei para vocês 2 horas, né? Uma primeira hora de atualização legislativa e depois mais 2 blocos de mais de 30 minutos com a atualização jurisprudencial. Professor, quero ter acesso a esse conteúdo. Junte-se a nós, pessoal. Junte-se aí ao corpo docente do G7 Jurídico, porque eu tenho certeza absoluta que você não vai se arrepender. Cursos começando agora, né? Em janeiro já começou. Eu gravo essa aula para vocês agora no começo de fevereiro. Hoje são 4 de fevereiro. Estou gravando para vocês. As aulas começaram semana passada. Se Deus quiser, né, André? Sexta-feira volto por aqui para a gente gravar a nossa primeira aula, né? Hoje eu quis fazer um teste com algumas adaptações aqui. Acho que deu, né? 2 horas. A gente vai conseguir tocar para frente isso aí. Beleza? Então, pessoal, queria deixar o meu muito obrigado. Fica a sugestão para vocês se juntarem aí ao G7 e para você que quer fazer a leitura de alguma obra devidamente atualizada, as obras, nossas edições 2025, já foram todas publicadas pela editora Juspódio. O André vai até mostrar para vocês aí, o site da editora. O layout agora dos livros mudou, tá? Achei que ficou bem bonito, né? Então, todas as edições 2025. Manual de Processo Penal, o Manual de Legislação Criminal Especial, que conta, inclusive, com comentários à Lei de Execução Penal, o Manual de Jurisprudência, o Código de Processo Comentado e, para quem tiver interesse apenas na LEP, o nosso Manual de Execução Penal. Lembrando, pessoal, que o nosso canal de comunicação, para você que não é aluno do G7, é o meu Instagram. Sou eu mesmo que respondo, é o Prof. Renato Brasileiro. Então, se você gostou, se você não gostou, se não valeu para nada, ou se valeu para alguma coisa, manda para a gente lá pelas redes sociais, até para a gente poder repostar aí, né, aí a sua crítica, o seu comentário e a sua sugestão para a gente poder melhorar. Eu agradeço a esse rapaz que está aqui do outro lado da tela, o Andrezinho. Você é um monstro, pelo excelente trabalho de gravação, pela paciência com o Reabilitando aqui. E agradeço a vocês pelo carinho, pela atenção, pela paciência. Sei que a aula hoje não foi aí 100%, mas o que interessa não é o estado de saúde do professor, e sim o conteúdo. Eu espero que eu tenha trazido conteúdo de qualidade e atualizado para vocês. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço e até a próxima. Tchau!